Fala galera, chegamos no momento da palavra do episódio de hoje. Então eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia ou abrir o aplicativo da sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus 7, 24. Se estiver difícil para você abrir o aplicativo porque você está assistindo pelo seu celular, não tem problema, o texto vai aparecer aí para você. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quando Jesus ensinava as multidões, elas ficavam maravilhadas com seu ensino. Jesus ele agora trazia a palavra de Deus de uma maneira prática e de uma maneira próxima ali das pessoas. Ele usava as parábolas, que eram histórias do dia a dia, falava sobre o semeador, falava sobre aqueles que estavam, sobre os animais no campo, usava elementos do dia a dia e explicava a palavra de Deus para as pessoas de maneira que elas poderiam entendê-la e de maneira a trazer à tona os princípios da palavra de Deus. Diferente dos religiosos da sua época que colocavam regras e mais regras e cargas pesadas sobre os seus ouvintes, Jesus então trazia a palavra de Deus. Mostrava assim que havia necessidade de compromisso com Deus, havia necessidade sim de uma mudança para alinhamento com a palavra, mas em nenhum momento ele criava regras de religiosidade para colocar peso sobre eles, ou para mostrar que ele era santo ou religioso. Jesus anunciava a palavra de Deus em amor ao povo, para que o povo pudesse ouvi-lo. E aqui nesse texto que nós lemos, Jesus está terminando o seu Sermão do Monte, depois de passar diversos preceitos, e se você não leu, ou se faz tempo que você leu o Sermão do Monte, eu te convido a voltar ali, começando no capítulo 5, começa a dar uma lida, você vai ver que princípios preciosos você vai encontrar na palavra de Deus. A respeito da sua postura, a respeito daquilo que o Senhor te ensina a viver e como te ensina a viver. Mas Jesus então, chegando agora aqui para o fim dos seus ensinos, ele começa a dizer o seguinte: olha, de tudo isso que vocês ouviram, e nós lemos ao fim do texto de que as multidões ficavam maravilhadas com aquilo que Jesus dizia, ele começa a concluir dizendo: olha, tudo isso que vocês ouviram, que ficaram maravilhados, que gostaram, que ouviram a maneira como eu ensino com autoridade, queria dizer algo para vocês. Se esses ensinamentos dos quais vocês gostaram, vocês simplesmente os ouvirem e não praticarem, eles não vão servir de nada para vocês. Se vocês ouvirem o que eu estou ensinando aqui e não colocarem isso em prática na sua vida, vocês vão estar perdendo o principal. E Jesus usa mais uma parábola, mais uma comparação com o dia a dia para explicar isso para eles. Ele usa a parábola a comparação de uma construção. Não sei se você já acompanhou uma obra, uma construção de uma casa ou de um apartamento, ou do que quer que seja, de um prédio, do que quer que seja, mas tudo começa pelo alicerce. Cava-se fundo ali na terra, cava-se fundo ali para que o alicerce possa ser então bem preparado, porque aquilo vai ser a base para que aquela casa ou aquele prédio, ou aquela construção permaneça firme, haja o que houver. Dependendo do terreno, se o terreno for muito arenoso, se o terreno não for próprio para aquilo, você vai ter muito mais dificuldades em construir naquele terreno. E além do mais, dependendo do terreno, você pode até construir algo muito bonito, investir muito dinheiro naquilo, o melhor dos materiais e o que você puder imaginar, as técnicas mais modernas de engenharia. Se o terreno não for próprio, logo a sua obra vai começar a apresentar problemas. Pode aparecer umas rachaduras, algumas coisas podem começar a sair do lugar, até que você corra o risco de perder aquela obra, até que aquilo se comprometa, porque os alicerces não estavam firmes e aquela casa se perdeu. Essa analogia que Jesus diz, ele diz: olha, vocês têm duas opções. Vocês podem ser como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre um firmamento sólido. Ele construiu a sua casa em um lugar
que permaneceria firme, ou vocês podem fazer como um insensato e construir a sua casa sobre a areia. O que isso quer dizer? Ele diz o seguinte: se vocês ouvirem as minhas palavras e não as praticarem, vocês vão ser como esse homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vocês ouviram o que eu tenho a ensinar, mas escolheram conduzir as suas vidas da maneira como vocês acham melhor, seguindo os seus próprios conceitos, aquilo que vocês ouviram, ou que acham que é o correto. E vocês correm o risco de tomar algumas más decisões que vão afetar o seu futuro. Mas ele diz também, vocês podem ser como o construtor prudente. Vocês podem ouvir isso que eu estou ensinando para vocês agora e colocar isso em prática na sua vida. E aí vocês vão ver que vocês vão construir a sua vida sobre um alicerce sólido, sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus. É aquele que nos ajuda a permanecer firmes, haja o que houver. E aí a sua construção, a maneira como você constrói a sua vida, vai permanecer firme. O melhor teste para uma construção, para ver se ela está firme, são as intemperanças, são os vendavais, são os tremores do chão ali da terra. Tudo isso vem para ver se os alicerces foram bem construídos. Se você firmar a sua vida em Cristo, não é garantia de que não virão momentos difíceis. Se você firmar a sua vida na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, não é garantia que você não vai ter momentos difíceis, porque o próprio Senhor Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por momentos difíceis, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você firma a sua vida na palavra de Deus e passa a tomar as suas decisões, as suas ações de acordo com ela, a sua vida vai estar firme na rocha. E os momentos difíceis, as dificuldades, elas não vão ter poder de te derrubar, porque é Cristo quem está te sustentando. Podem vir os maus tempos, os maus momentos, momentos dolorosos, pandemias, isolamento, o que for, você vai permanecer firme, porque é o Senhor quem te guarda. Escolha construir a sua vida sobre a palavra de Deus. O que significa isso? Como que eu posso construir a minha vida, então, sobre a palavra de Deus, sobre os princípios da palavra de Deus? Significa eu e você olharmos para as Escrituras como a vontade de Deus para as nossas vidas. E então, se eu leio aqui que Deus não se agrada que eu minta e que Deus não quer que eu minta, eu não vou mentir. Seja no meu trabalho, seja isso para obter uma vantagem, seja na escola, seja onde quer que seja. Se algo aqui me diz que isso não é vontade de Deus para a minha vida, eu não vou fazê-lo. E se há algo que Deus me diz que eu devo fazer, como por exemplo amar o meu próximo, tratar os outros com bondade, com graça, honrar os meus pais, obedecê-los, não cobiçar nada que é de outra pessoa, se eu aplico esses princípios na minha vida, eu vou ter uma vida abençoada. E eu vou ver que quando pratico essas coisas, as consequências, existe um princípio na Bíblia que nós chamamos de lei da semeadura. Significa que quando eu tomo as minhas decisões, aquilo que eu faço é como se eu plantasse uma sementinha. Se eu tomei uma boa decisão, plantei uma boa semente. Se eu tomei uma má decisão, também plantei uma má semente ali. E as consequências das minhas escolhas, elas vão vir dos frutos daquela semente que eu coloquei, daquela semente que eu plantei, daquela decisão que eu tomei. Quando eu tomo as minhas decisões firmado na palavra de Deus, o Espírito Santo conduz o meu coração, o Espírito Santo de Deus guia o meu coração. E a partir daí, eu vou tomar sempre boas decisões, guiado pelo Senhor. E os frutos dessas decisões vão ser bênção para a minha vida. E a minha construção vai estar firme. O meu alicerce vai estar firmado em Cristo. E Ele jamais nos abandona. A oração e o convite que eu faço para você hoje é: escolha bem os seus fundamentos. Escolha a palavra de Deus como a base da sua vida. E você vai ver que nada poderá te abalar. E que a construção que Deus vai fazer aí na sua vida vai ser maravilhosa e firme e durará para toda a eternidade. Que Deus te abençoe.